ou já entrou em desuso total? Eu digo que eu tenho um apego emocional com a atualizada, né? No tempo que eu converti, usava ela, a minha primeira Bíblia foi... A primeira Bíblia, na verdade, foi uma Bíblia católica, né? Que no meu tempo de católico, meu pai foi na Aparecida do Norte, ele falou, o que você quer que traz de presente para você? Eu falei, se o senhor encontrar uma Bíblia lá, traz uma Bíblia. Aí ele trouxe mesmo. Uma tradução muito boa, aliás, né? Para o português. Então foi a primeira Bíblia que eu tive e ainda tenho ela guardada lá até hoje, porque foi nela que eu comecei a ler a palavra de Deus e a ficar um pouco confuso com a minha fé, né? E aí então eu acabei deixando o catolicismo romano e tornei-me evangélico através da IPI lá de Conceição Aparecida, né? E aí a primeira Bíblia que eu comprei, o pastor Nilson na época disse, vou fazer uma listinha aqui, quem quiser comprar a Bíblia, dê o nome. Aí eu dei o nome e comprei, revista atualizada, decorei vários textos, inclusive textos bastante longos, nesta versão, então ela ficou sendo a versão do meu coração. Mas para quem está começando na fé e quer entender melhor a Bíblia, eu sugiro a nova tradução na linguagem de hoje. E aí depois que a pessoa já estiver um pouco mais familiarizada, muitas igrejas têm adotado a NAA, que é essa versão que os irmãos usam mais aqui, né? É uma versão clássica, tem um português mais erudito, assim, mas é perfeitamente compreensível a linguagem dela. Bem, vamos lá então, Filipenses 4, a partir do versículo 10, que diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, oramos mais uma vez, agradecendo pela Tua palavra que está sempre disponível e pedindo ao Senhor, por misericórdia, abra os olhos do nosso coração e os nossos ouvidos espirituais, para que possamos, ó Deus, ouvir com o coração e apressar os nossos pés e mãos a cumprir a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu queria meditar com os irmãos nesta noite sobre o seguinte tema: o Deus que provê aos provedores. A série de mensagens, o tema é esse, né? Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus que supre as necessidades. E nesta noite eu gostaria de meditar nesse tema: o Deus que provê aos provedores. Eu gosto muito da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Ela é chamada de Carta da Alegria e tem um motivo muito especial. Primeiro, porque o apóstolo Paulo fala muitas vezes para aquela igreja se alegrar no Senhor. Não é se alegrar em outra coisa, é alegrar-se no Senhor. E é interessante porque ele escreve isso estando ele preso numa prisão em Roma. E prisão não é um lugar propriamente para a gente se alegrar, não é verdade? A gente vê os relatos de pessoas que passaram uma noite na prisão.
E eles saem de lá horrorizados. Se eu tivesse que ficar uma semana, eu acho que eu morria. Alguns dizem, né? É horrível, junto com gente do mal. Alguns são mortos dentro da prisão, muitos casos, né, de assassinato, de facções rivais. Prisão não é lugar para ter alegria, é um lugar que, quando o juiz bate o martelo e condena, era para a pessoa desmaiar, só de pensar em ir para a prisão. E o apóstolo Paulo está escrevendo de lá. Como ele pode falar de alegria, estando num lugar como a prisão é? Mas ainda assim ele fala, e a gente entende que ele só fala de alegria porque a alegria dele não estava restrita a uma circunstância, ou seja, se as coisas vão bem eu estou alegre, se elas vão mal eu estou triste. O apóstolo Paulo não tinha esse sofrimento, ele não passava por esse perrengue. Ele aprendeu, e essa é a primeira lição que nós aprendemos neste texto aqui. Esse texto nos ensina, mas ainda assim ele fala, o apóstolo Paulo nos ensina isso, a estarmos sempre contentes em qualquer situação. Então, essa igreja, quando Paulo escreve essa carta, é um contexto muito interessante. Paulo foi preso, a igreja de Filipos estava lá, era uma igreja que tinha um carinho muito especial pelo apóstolo Paulo, e tinha uma sensibilidade assim, de perceber as necessidades do apóstolo. E não somente dele, mas também de outras pessoas, porque era uma igreja onde os irmãos realmente se amavam e cuidavam uns dos outros. Era uma igreja, digamos assim, exemplar. Tanto que o apóstolo Paulo não faz nenhuma repreensão à igreja de Filipos. Paulo é todo elogios para a igreja de Filipos. É uma igreja assim que eu imagino que quando Paulo tirava férias e pensava, onde que eu vou passar as minhas férias? Em Corinto? De jeito nenhum, né? Vou passar as minhas férias em Filipos. Lá que é bom. Lá que é um povo que gosta de mim, e eu também gosto muito deles. É um povo que vale a pena estar no meio deles. Então, embora Paulo, acredito eu, que ele não tirasse férias, né? Mas ele faz inclusive planos de estar com os filipenses, e era uma igreja que alegrava muito o coração de Paulo. Era um lenitivo assim no sofrimento dele, sabe? Um alívio pensar, mas tem os filipenses. Mas tem a igreja de Filipos, e aquela igreja faz tudo valer a pena. Por eles eu faria tudo de novo, eu iria para a cadeia quantas vezes fosse necessário, por ver o que Deus está fazendo lá, e como aqueles irmãos estão sendo abençoados, e como eles me abençoam também. Que bênção a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos. E aí então, essa igreja, quando Paulo está preso em Roma, eles levantam uma oferta, dinheiro mesmo, e encarregam um irmão chamado Epafrodito de ir até Roma e levar esta oferta para Paulo e ficar algum tempo lá com ele, ajudando nas suas necessidades. Pode ser que ele estivesse numa cadeia mesmo, numa prisão muito difícil, e havia também a possibilidade de alguns, quando eram condenados, se eles tinham condição, alugavam uma casa, um guarda era deslocado para ficar fazendo a guarda dele, e ele ficava num lugar mais confortável. Mas nesse tempo é provável que ele estivesse numa cadeia muito insalubre mesmo. Talvez um calabouço, um lugar fundo, úmido, muito passível de pegar doenças infecciosas, inclusive, de fungos, de coisas desse tipo, de umidade, quem sabe uma pneumonia. Era muito propícia às cadeias da antiguidade nesse sentido, até porque muitas delas eram no subterrâneo, debaixo do chão, lugares assim insalubres mesmo. E Paulo então ali, Epafrodito vai, fica com ele algum tempo, e Epafrodito fica doente e quase morre. E aí então ele começa a ficar preocupado com os irmãos de Filipos. Eles sabem que eu estou doente, estão preocupados comigo, que eu preciso ir lá para mostrar para eles que eu sarei, que eu estou bem. E o apóstolo Paulo vai dizer nessa carta que ele se alegra muito e que eles honrem muito a Epafrodito, pessoas como ele, porque ele se dispôs a morrer por Paulo, né? Esteve mesmo às portas da morte, naquela viagem que ele fez para levar a oferta para Paulo, para suprir a necessidade do apóstolo. Ele ficou doente e quase morreu. E aí Paulo diz, mas o Senhor teve misericórdia dele e de mim também, porque se ele morre, aí eu também ia me entristecer muito. E por causa da preocupação dele, olha só, Epafrodito não estava preocupado com ele estar doente, ele estava preocupado com os irmãos da igreja de Filipos
estarem preocupados com ele. Então agora que ele está são, ele quer voltar para chegar lá e dizer: irmãos, estou bem, não precisa preocupar mais. Era mais rápido até ele ir do que escrever uma carta que poderia demorar mais tempo para chegar, do que ele voltar correndo para lá. E aí então, quando ele vai voltar, Paulo diz: espera só um pouquinho, eu vou escrever uma carta aqui. E aí ele escreve a carta de Paulo aos Filipenses, e Epafrodito enrola aquilo, coloca no embornal, né? E não sabemos se a pé ou se a cavalo, ele volta para a cidade de Filipos, e a carta ali então é aberta e lida. E nesta carta o apóstolo Paulo tem a oportunidade de agradecer aos irmãos a oferta que eles enviaram para ele, para suprir a necessidade dele lá na prisão. Nenhuma igreja fez isso. Ele inclusive fala, desde o começo, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, ou seja, nenhuma igreja teve a sensibilidade que vocês tiveram. Nenhuma igreja me fez ofertas, mas desde o início vocês fizeram isso, e só não fizeram mais porque faltou oportunidade. Mas no que vocês viram a oportunidade aberta, vocês levantaram a oferta, mandaram Epafrodito aqui, ele veio, ficou doente, e agora está voltando, e eu quero agradecer, aproveitar aqui alguns versículos, né, quem sabe, não era dividido por versículo ainda, mas algum espaço do papel, para trazer um agradecimento a vocês. E aí então, o apóstolo nos ensina esta primeira lição, que nós mencionamos aqui, a estarmos sempre contentes em qualquer situação. Veja, quando Paulo vai agradecer, ele não agradece propriamente assim: ah, que bom que vocês enviaram, porque se vocês não tivessem enviado a oferta para mim, eu estaria passando necessidade, e eu estaria em maus lençóis. Ah, ainda bem que vocês fizeram isso. Ele diz: olha, o que eu admiro, o que eu fico contente, é porque a atitude de vocês gera um crédito, né? Ele fala que o fruto que aumente o vosso crédito diante de Deus. Deus se agrada da atitude de vocês. Porque com relação a mim mesmo, olha só, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, meus irmãos, quando a gente fala do Deus que provê, Jeová Jiré, nós nunca podemos pensar assim: eu vou servir a esse Deus, porque Ele supre as minhas necessidades. Porque se Ele não suprisse, eu não o serviria. Entende isso? Tem muita gente que só serve a Deus por aquilo que Deus está dando, que só é fiel a Deus, que só o busca na hora da necessidade. Eu sempre costumo dizer de uma pessoa lá em Guaxupé, quando eu era seminarista ainda e atendia a igreja lá, que entrou numa dificuldade, foi convidado por alguém da igreja, começou a ir na igreja, depois sumiu da igreja, a gente foi procurar por que sumiu, por que não vinha mais. Ela disse: não, pastor, eles me chamavam de pastor, mesmo não sendo ainda. Não, pastor, é que eu já recebi a minha bênção, então agora eu não preciso ir mais à igreja, né? Eu falei: eu quero pior que aparecer de novo, né? Mas olha a compreensão da pessoa. Quem é Deus? Deus é aquele que eu busco quando eu preciso. É igual um supermercado. Quando acabam as coisas em casa, eu vou lá e compro mais. Mas Deus não é um caixa de supermercado, que quando a gente precisa, a gente vai lá, quando não precisa, a gente não vai. Deus é Deus, e Ele precisa ser servido por nós em toda e qualquer situação. Os irmãos conhecem aquele cântico que fala: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, continua sendo Deus? Nós não o servimos porque Ele supre as nossas necessidades. Nós o servimos porque Ele é Deus. E porque em Cristo Jesus, na verdade, nós temos todas as nossas necessidades supridas. E a gente não precisa de mais nada, quando nós temos Cristo. O que o apóstolo Paulo está ensinando para nós aqui é: eu aprendi a viver contente em qualquer situação, porque em qualquer situação Cristo está comigo. Se tem comida, estou contente. Se eu estou passando fome, eu estou contente. Se alguém me humilha, eu estou contente. Se alguém me exalta, me elogia, eu estou contente. Não tem situação adversa
Cristo está em mim e eu me alegro nele. Então o que acontece por fora, seja bom ou seja ruim, não interessa. Eu me sinto suprido em tudo por Cristo Jesus. Então quando a gente pensa Jeová Jiré, o Deus supridor ou o Deus provedor, a gente tem que pensar, mas e se um dia ele não suprir? Como Paulo, ele disse que ele tinha um espinho na carne, né? E ele 3 vezes orou ao Senhor para que o livrasse daquele espinho. Não sabemos se era uma pessoa, há autores que dizem que é. Não sabemos se é uma doença que lhe causava dor. Mas o Senhor disse para ele, não vou tirar o espinho. Isso aí é para que você se mantenha humilde e não se ensoberbeça com a grandeza das revelações que eu tenho te dado. A minha graça, Paulo, te basta, ela é suficiente. E aí ele aceitou o espinho na carne, não foi tirado. Então Deus nem sempre faz aquilo que nós pedimos. No testemunho da Olívia nós vimos, né? Talvez o Senhor quer nos preparar mais, quer que nós oremos mais. Deus se reserva o direito de dizer não, muitas vezes. Deus se reserva o direito de não dar o que a gente quer, mas responder a oração de uma maneira diferente. O fato é, Deus supre as nossas necessidades sim, Ele provê para a nossa vida, mas nós temos que ter essa sabedoria, nem sempre vai ser do meu jeito, e graças a Deus que não é, porque o nosso jeito muitas vezes é imperfeito, nós somos limitados, somos bobos, não sabemos o que pedir, não sabemos nem orar como convém, diz nos Romanos 8, graças a Deus que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e Ele que sonda a mente de Deus, e sabe o de que nós necessitamos, intercede diante de Deus por nós, com gemidos inexprimíveis, clamando a Deus, não segundo as bobagens que a gente fala, mas segundo o entendimento do Espírito, que sonda as próprias profundezas de Deus, é que Ele intercede por nós. Senhor, não dê a eles o que eles estão pedindo, ou o que eles querem, eles falam muita bobagem, dê a eles isso, porque é isso que eles precisam. Então, quando a gente fala de Deus como provedor, nós temos que entender isso. Eu quero que Deus supra a minha maior necessidade. E qual é a minha maior necessidade? É contentamento. Eu preciso aprender a estar contente. Quando eu tenho muito, aí é fácil, né? Glória a Deus, está tudo bem, está até sobrando. Mas e quando as coisas faltarem? E quando eu perder um familiar, um ente querido, falecer, quando eu tiver um velório na minha casa, quando a morte bater a minha porta, e quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, e quando eu estiver doente, e orar, e a cura não vier, e se eu perceber que eu vou morrer mesmo, porque o Senhor não vai me curar, e se for um filho meu que estiver doente, um cônjuge, aí então eu vou deixar de estar contente? Não, então a maior necessidade que o Senhor quer suprir é de contentamento. A gente precisa aprender a confiar e descansar no Senhor. Acho que a Olívia falou sobre isso também. Descansar no Senhor, confiar no Senhor, saber que nós podemos estar contentes nele, né? Como diz o profeta Abacuque, né? Ainda que não haja gado no curral, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que tudo que é coisa adversa venha, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Então, sermos contentes em Cristo, tudo pode ser tirado de mim, Cristo, porém, jamais será tirado de mim. Eu sempre terei o Senhor, e se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Então, essa lição que nós aprendemos, essa primeira, precisamos pedir a Deus a graça do contentamento, de estarmos contentes em toda e qualquer situação, porque só assim nós serviremos ao Senhor da maneira que lhe agrada, servindo de todo o coração, nas abundâncias, naqueles momentos de ganhos, mas também permanecendo fiéis ao Senhor nos momentos de perda, nos momentos de dificuldades, de lutas, de enfermidades, quem sabe. Não desistindo de servir ao Senhor, sabendo que Ele é Deus em qualquer circunstância. Agora, nós aprendemos também outra lição aqui,
com o apóstolo Paulo e com os irmãos da igreja de Filipos. Nós aprendemos a ser supridores das necessidades alheias. Deus supre as nossas necessidades. Glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Ele supre, né? Para que nós possamos suprir as necessidades dos outros. Glória a Deus também? Amém. Os irmãos de Filipos não eram ricos, como a maioria dos primeiros cristãos não o eram. A igreja cristã começou e se desenvolveu no Império Romano, onde havia pessoas muito ricas e havia pessoas muito pobres. Inclusive, muitos escravos se converteram à fé. Eles não eram donos nem das suas próprias vidas, eram outros que mandavam neles. Mas apesar da sua dificuldade financeira, da sua pobreza, inclusive tinha uma igreja que, quando levaram ajuda para Jerusalém, essa igreja era tão pobre que ela não foi lembrada na hora de levantar a oferta. E aí essa igreja pediu a Paulo, ele diz, eles nos pediram com muitos rogos que eles pudessem participar deste auxílio às igrejas da Judéia, e da sua pobreza eles deram muito. Então percebam que a generosidade não tem a ver com ter muita coisa, tem a ver com disposição do coração e o desejo de ser usado por Deus para suprir necessidades. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Eu quero que Deus supra as minhas necessidades, mas como que Deus vai suprir? Como que Deus vai prover coisas para mim? Muitas vezes, e talvez na maioria delas, através de pessoas que me cercam. E vai prover na vida delas, que também oram por provimento, através da minha vida, que sou quem está perto delas, sou quem é da mesma igreja, que sou quem participa junto no mesmo ministério. Eu tanto sou abençoado pelos meus irmãos, como eu também sou a resposta da oração de muita gente. Tem alguém que já disse que quando nós oramos, nós temos que assumir o compromisso de sermos a resposta da oração que fazemos. Então, quando nós oramos por missões, talvez o missionário sejamos nós. Quando nós oramos, Senhor, tem tal pessoa que eu fiquei sabendo, está passando fome, supre lá, Senhor. E a gente espera que outra pessoa vá no supermercado e compre uma cesta. Se eu estou orando, a resposta sou eu mesmo, eu que tenho que ir lá, fazer uma cesta básica, doar para aquela pessoa. Então, os irmãos de Filipos, eles supriram a necessidade de Paulo. Paulo precisava, talvez orasse por isso, Senhor, estou precisando de algumas coisas. Quem Deus usou para suprir a necessidade de Paulo? Usou os irmãos da igreja de Filipos. Nenhuma igreja assumiu esse compromisso, mas Filipos assumiu. Entendeu a necessidade, foi sensível, percebeu, e foi lá e fez o que tinha que ser feito. Agiram de uma maneira proativa e supriram a necessidade do apóstolo Paulo. Levantaram a oferta, precisava de alguém para levar a oferta. Quem vai? Epafrodito, talvez lá no fundo, eu posso ir. E era perigoso sair com um pacote de dinheiro por aquelas estradas, muitos assaltantes. Os irmãos lembram, parábola do samaritano, foi assaltado. Isso era muito comum naquele tempo. Eu tenho certeza, não duvido disso, de que quando ele levantou a mão, já chegou do lado dele 2 anjos ali. Se você vai, nós vamos junto para te proteger. Deus já deu ordem lá, e os anjos já vieram e já levaram Epafrodito. Ficou doente, os anjos também, né, deram um jeito ali de não deixá-lo morrer, trouxeram ele de volta, tudo cercado pelos anjos, que Hebreus nos diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados da parte de Deus para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Não é isso que diz a palavra de Deus? E eu acredito nisso, que quando alguém sai em missão, Deus ordena aos seus anjos, vai e protege. Tem muitas igrejas aqui do nosso presbitério que tem mais de 100 anos de organizada. Os irmãos sabiam disso? As igrejas centenárias. Botelhos, Muzambinho, Areado, Alpinópolis é quase centenário também. E o fundador de muitas dessas igrejas foi um pastor chamado Miguel Torres. Reverendo Miguel Torres. Lá no século XIX ainda, 1800 e alguma coisa.
Ele morava no Rio de Janeiro, pegou tuberculose, veio se tratar em Caldas, porque o clima era melhor. E o médico disse para ele, você tem que ficar quietinho dentro de casa. Você não pode se movimentar, não pode sair, não pode pegar friagem. Mas ele obedecia? Não. Ele tinha um chamado e ele subia no cavalinho dele, mesmo doente, ia pregando o evangelho em diversos lugares e plantando as igrejas. Cabo Verde, São Bartolomeu, também são fruto do trabalho do reverendo Miguel Torres. E uma vez um livro foi escrito sobre os 150 anos do presbiterianismo brasileiro. O autor, Caleb Soares, já falecido, ficou lá em casa em Areado uns 2 dias, e eu fui com ele até Muzambinho, para ele pegar depoimentos lá também, escrever um capítulo sobre a igreja de Muzambinho. E o pastor Nilson disse, olha, eu não conheço muita coisa, mas tem um senhor aqui que ele sabe umas histórias bem interessantes. E aí nós fomos encaminhados para esse senhor, e esse senhor contou para nós, olha, tem uma história muito interessante do reverendo Miguel Torres. Ele pregava nas fazendas, e aí o pessoal, os funcionários dos fazendeiros se convertiam, e tinha um fazendeiro que não gostava dele, já tinha mandado embora alguns colonos convertidos, e contratou capangas para o matarem. Olha, ele vai passar em tal lugar, aí tem um barranco, vocês fiquem em cima, dá para fazer uma tocaia, e vocês, a hora que ele passar, vocês matam. Ele vem no cavalo e tal, o cavalo deu as características do pastor. E assim foi, o pastor veio mesmo, passou por ali a cavalo, e aí aqueles capangas, 2 ou 3, voltaram para o fazendeiro com os olhos muito arregalados, assustadíssimos. E aí o fazendeiro perguntou para eles, e aí, executaram o serviço? Ele falou, que jeito? O senhor só falou que ele vinha a cavalo, sozinho. O senhor não falou para nós que ele vinha cercado com mais de 20 capangas, protetores, guarda-costas. De todo jeito que a gente mirava, não conseguia mirar nele. Sempre tinha um guarda-costas que atrapalhava a mira da espingarda. Não tivemos como, o senhor não avisou. Precisa dos 50 para conseguir matar um homem daquele, porque é muita gente protegendo. Aí o fazendeiro falou, vocês beberam? O que é isso? É um pastorzinho pobre, ele não tem como contratar gente para ficar em volta dele, 20 guarda-costas. Vocês estão ficando doidos? Vocês foram matar um homem depois de ter bebido? Vocês estão bêbados? E aí esse senhor, depois de relatar essa história, ele disse, eu não sei, eu sei os pastores, o que vocês acham? Mas eu tenho para comigo que eram os santos anjos. E aí nós concordamos, só pode ser, né? Os anjos de Deus em proteção aos servos de Deus. E por fim, meus irmãos, depois de vermos que nós temos que suprir as necessidades dos outros, o apóstolo Paulo, no encerramento desse texto, no versículo 19, ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ou seja, porque vocês suprem as minhas necessidades e a de tantos outros, Deus vai recompensar vocês. Aqui tem um princípio. Aqueles que Deus usa para suprir as necessidades de outros, o Senhor provê as necessidades deles. Então a gente quer que Deus nos abençoe? Amém. Mas nós temos também que colocarmos diante de Deus, Senhor, o Senhor tem suprido as minhas necessidades, já. E eu quero que o Senhor me use para suprir também as necessidades dos outros. Aqui foi um suprimento material. O povo enfiou a mão no bolso e deu uma oferta lá para Paulo. Mas nós podemos suprir necessidades das pessoas de diversas formas. Orando por ela, fazendo uma visita, oferecendo um ombro para chorar num momento de tristeza. Nós podemos nos fazer presentes e supridores das necessidades dos nossos irmãos e até de quem não é irmão, mas que nós devemos abençoar a todos, de muitas formas. Então, recapitulando para a gente encerrar, esse texto nos ensina que nós devemos estar contentes em toda e qualquer situação, servindo a Deus nas alegrias e nas tristezas, igual no casamento, né? Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, amando a Deus e respeitando todos os dias da minha vida
até que a morte me una a Ele, não nos separe. Dá para pensar nos votos do casamento, servir ao Senhor sempre. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que nós somos aqueles que suprem as necessidades dos outros. E que Deus quer usar a nossa vida para responder a oração de outros. E depois nós aprendemos também que quem age assim, ele abre as portas da sua vida para receber a provisão de Deus. Porque vocês me abençoaram. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das necessidades de vocês. Vocês não terão falta de nada. Deus vai suprir. Deus vai derramar abundantemente sobre vocês. Porque da mesma maneira que vocês imitaram Deus que supre, suprindo as minhas necessidades, cuidaram de mim, Deus também vai cuidar de vocês. Então você quer ser cuidado por Deus? Arruma alguém para você cuidar. Arruma alguém para você abençoar. Abençoa a igreja com seus dízimos, com suas ofertas. Abençoa a obra missionária. Enfia a mão no bolso como os nossos irmãos de Filipos fizeram. Não retenhamos o que Deus tem feito chover sobre nós. Deus nos tem dado além do que necessitamos, para que nós possamos fazer além do que imaginamos que podemos. Vamos ficar de pé e orar. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Deus, finalizando já esse culto, pela tua palavra que nos ensina, ó Deus, o contentamento, que nós devemos viver felizes em Cristo em toda e qualquer situação. Também, ó Deus, aprendemos que nós devemos ser supridores das necessidades dos outros, provedores, imitando o Senhor, que é o Deus que provê. Nós também, como teus filhos, devemos copiar, ó Deus, o modo como o Senhor age e também prover na vida dos nossos irmãos. E também, ó Deus, nós agradecemos porque há a promessa de que quando nós agimos assim, o Senhor, segundo a tua riqueza em glória, também supre, provê cada uma das nossas necessidades, segundo a tua riqueza em glória em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas lições preciosas que nós aprendemos nesta noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Dando continuidade, parte final do nosso culto, da nossa celebração de hoje, nós vamos sentar-nos à mesa com o Senhor e comermos o pão, símbolo do seu corpo, e bebermos do cálice também que representa o sangue de Jesus. Senhor nosso Deus, nós consagramos ao Senhor os elementos do pão e do cálice. Pedimos que o Senhor os santifique e abençoe, para que, ó Deus, uma vez que tomarmos dele, nós estejamos, ó Deus, comendo e bebendo do corpo e do sangue de Jesus, não de maneira física e material, mas de maneira espiritual, que é a maneira como Cristo está presente neste santo sacramento, o sacramento do corpo e do sangue do Senhor. No nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, o Senhor tomou também o cálice, deu graças, e o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, este é o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Que o Senhor abençoe a cada um daqueles que nesta noite tomarão parte na mesa do Cordeiro. Que nós tenhamos gratidão no nosso coração, porque a maior necessidade nossa foi suprida, foi provida por Cristo Jesus, que é a necessidade de perdão e salvação. Estas duas coisas Deus proveu para nós na pessoa de Jesus Cristo. E junto com Cristo Jesus, é o que Paulo diz: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, ou seja, em Cristo, a provisão para todas as nossas necessidades, físicas, materiais, emocionais e espirituais. Os irmãos que estiverem preparados
para participar da ceia nesta noite, queiram se colocar de pé. Convido o presbítero Luiz Fernando que venha fazer a distribuição dos elementos aos irmãos. Com alegria, participemos do sacramento do corpo e do sangue do Senhor, que é a provisão de Deus para a nossa maior necessidade. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Bebe o vinho e parte o pão, é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céus, é o nosso anfitrião, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, esse é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo. Todos foram servidos? Se sim, comamos do pão e bebamos do cálice. Deixe celebrar e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor em todo o esplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão. Irmãos, no mais tardar, então, nós nos encontramos dia 30, aqueles que forem ao congresso, né? Espero que uma boa delegação de irmãos aqui de Carmo do Rio Claro esteja participando lá. Outra coisa que nós queremos também motivar a igreja
a fazer é o seguinte: o nosso presbitério está com um projeto para a dinamização de todas as congregações presbiteriais, dentre as quais Carmo do Rio Claro também foi contemplada neste projeto. É um projeto de capacitação que está sendo oferecido pela Secretaria de Evangelização e pela Secretaria de Revitalização de Igrejas da IPI do Brasil. Tudo isso que é só para os obreiros, né? O João e o Luiz. E tem algumas aulas também que vão ser para os líderes, né? Os obreiros, os professores de escola dominical, líderes de ministério com crianças e outras lideranças da congregação, a diretoria, né? Aí vai ser assim, igreja toda, só a diretoria e as lideranças, só os 2 líderes. Tem as datas, nós vamos passar isso, os irmãos vão passar, né, para os irmãos. E são várias atividades aí para capacitar a igreja a desenvolver melhor o seu ministério, de avançar. E o sonho é que daqui 4 anos nós tenhamos condição de organizar a igreja ficar uma igreja autônoma, com presbíteros, presbíteras, quem sabe, diáconos, diaconisas, né? E aí para todas as congregações. Eu quero desafiar os irmãos aí a mergulharem de cabeça nesse projeto que tem por título Aceleradora de Congregações, né? Então os irmãos vão ter contato com os professores, né, de diversos lugares do Brasil, vão ser abençoados para supridos para suprir, né? Providos para prover. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua presença no nosso meio nesta noite. Obrigado pela palavra. Obrigado, ó Deus, pela resposta às orações. Obrigado pela existência desta igreja. Obrigado, ó Deus, pelo espaço físico que o Senhor concedeu à igreja adquirir aqui, Senhor. Construir este templo, ter este lugar próprio para reuniões sem precisar pagar aluguel. Obrigado, ó Deus, do que tem experimentado. Obrigado pelos sonhos que o Senhor tem colocado no coração dos líderes, dos seminaristas, mas também no coração dos membros da igreja. Obrigado porque o Senhor tem cultivado esses sonhos, tem dado visões, ó Deus, aos teus filhos aqui, para um crescimento, para um avivamento, para um mover do Senhor mais profundo do que tem sido até aqui. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o projeto de aceleradora das congregações. Que o Senhor abençoe as intervenções que serão feitas, as aulas que serão ministradas. Que no nome de Jesus, todas as congregações, e de uma maneira muito especial a de Carmo do Rio Claro, possa ser grandemente abençoada com essa intervenção, beneficiada, que ela possa crescer, não somente em número, mas também em doces e ternas consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho,